E aí, meus amigos do Revisão PGE, tudo certo? Vamos aqui para uma live de mentoria. Vamos basicamente discutir estudo para concursos, tá? E para isso, tem duas pessoas que vão participar aqui com a gente. A primeira é a Catarine, ela já deve estar entrando aí rapidamente daqui a pouquinho. E a Catarina, ela é até interessante, ela tá na graduação ainda, tá? E já tá querendo se preparar para concursos de procuradoria. Então é bem bacana, certamente a gente tem muito o que conversar com ela aí para entendermos melhor como ela estuda e a partir daí, quem sabe a gente eu aqui participando do vídeo e vocês aí participando dos comentários, a gente consegue ajudar a Catarina. Enfim, encontrar boas soluções para ela estudar, para ela aproveitar melhor o tempo dela, beleza? Enquanto ela entra, eu vou falar uma coisa que é meio que eu tenho como um pressuposto geral para estudar para concurso, tá? Independentemente do problema da Catarina, mas penso eu que isso serve para tudo, para todas as pessoas. O ponto é, o essencial para você estudar para concurso, o essencial é você encontrar tempo na sua rotina, e aí algumas pessoas não têm tempo algum e aí não vão conseguir estudar, vão ter que encontrar esse tempo antes, e ter um material adequado, ter um local de estudos que não te atrapalhe também. É basicamente isso, você vê que é simples, tá? Tendo isso, você já consegue estudar para concurso, você já tem condições de construir uma base de depois de um pouco tempo, relativamente pouco tempo, passar a competir de verdade nos concursos para procuradoria. Tudo isso que a gente discute de método de estudo, de como aproveitar melhor, quando é que eu vou ler lei seca, que horas eu estudo jurisprudência e tudo mais, tudo isso são pequenos detalhes, pequenos ajustes que podem acelerar um pouco o seu caminho, que podem facilitar a sua vida. Não é o essencial, tá? Então, assim, se você não tem certeza de qual é o método, de como estudar, não use isso de desculpa para não estudar, tá? Estudar errado é melhor do que não estudar, beleza? Então, feito esse pressuposto, vamos falar com a Catarina. Bom dia, Catarina, tudo bem? Bom dia, você tá me ouvindo direitinho? Eu não tô te vendo. E às vezes acontece esse problema na live de a pessoa que está comigo não me ver. E, Oh, e aí eu peço desculpas, mas acontece. De vez em quando a gente vai ter que fazer a live assim mesmo. Tudo bem para você? tudo bem. Bom dia. Bom dia. Catarine, vamos lá rapidinho, só um pouquinho de papo mole. Assim, você é de onde? Eu sou de Salvador. Ah, Salvador, legal, bacana. Bacana que hoje a gente deve ter PGE Bahia, inclusive, né? Quando a gente Exato. Eu tô te estava. acompanhando no Instagram, então eu tô acompanhando quando você fala que vai ter ou não um Ah, concurso. legal, legal. É, quando a gente estava conversando no WhatsApp agora há pouco, aí você me falou que está na graduação. Diz para mim como é que está a sua faculdade, que período você está, o que que você... Enfim, se você já estudou alguma coisa para concurso, se já fez concurso de nível médio, diz como está a sua faculdade e a sua vida nos concursos, assim. Tá. Então, eu tô indo pro nono semestre agora. E Legal. antes eu não pensava em concurso, antes eu pensava na advocacia privada. Desde o começo da faculdade eu queria advogar. Só que antes eu pensava em advocacia privada. E Tá. aí eu acabei começando a pensar sobre advocacia pública e gostaria de. Minha meta é o concurso da AGU, mas Legal. eu vou fazer meu primeiro concurso amanhã para a Legal. Transpetro. E quanto a estudar, eu, tipo, como vai ter o concurso amanhã para Transpetro, eu tenho tentado estudar um pouco. Mas não consegui, tipo assim, ter a disciplina de estudar as 4 horas por dia, como você fala nos stories. Tá. Entendi. Beleza, beleza. E para a faculdade, você estudou bem até agora? Você só foi aprovada? E eu já falo por mim, eu só era aprovado. Eu era tipo, dos piores alunos da minha sala, assim, sabe? Tipo, é uma vergonha, mas é a verdade. E você, como é que você estuda na faculdade, assim? Eu acho que algumas matérias eu estudei mais do que outras. Então, por exemplo, civil, eu tenho uma base muito boa. Já Legal. constitucional e administrativo, eu teria que dar uma fortalecida. Trabalho, eu acho que dá para dar um meio a meio, tipo assim, mais ou menos, sabe? E penal também, mais ou menos. Mas assim, constitucional e administrativo precisa realmente estudar muito. E Entendi. civil, uma base muito, muito boa. Eu estudo na Universidade do Estado da Bahia. Legal, legal. É,
Ó, eu acho bacana quando é alguém que estuda em universidade pública. Eu penso que tem uma pequena vantagem, não pela faculdade em si, porque não muda muito, não, para dizer a verdade. Mas é porque essa pessoa já passou em uma prova que foi o Enem barra vestibular, sabe? Então, Verdade. assim, no mínimo você já tem essa lógica de provas competitivas na cabeça. Isso é a vantagem de quem estuda em universidade pública, sabe? No mais, não é grande vantagem, não, para ser bem honesto, assim. É, o que muda mesmo na faculdade é como você estuda na faculdade, né? Sim. A própria dinâmica das aulas ali, um ou outro professor ajuda, mas não é muito relevante, não. Tá. Tem uma coisa que você precisa fazer agora, tá? E começar o Hum, quanto antes. Se conseguir começar agora já, tipo, antes dessa virada de ano, para não ficar nesse negócio de ano novo e tal, sabe? Para já começar a fazer logo, é o sim. que vai fazer diferença para você chegar bem já no fim da faculdade, que é formar sua base nas disciplinas importantes de procuradorias, sabe? Pode começar só por constitucional e administrativo, se você quiser. Formar essa base é ou livro, manual para concurso, ou curso extensivo. Você é aluna do Revisão PGE? Não, ainda não. Tá. Então você pode começar por livro, se quiser, tá? Tá. Ou se você aluna de algum curso, curso extensivo, tá? Curso extensivo, não pega a reta final. Você provavelmente vai perder seu tempo fazendo retas finais agora. Por que isso aconteceria? Porque reta final, como tem pouco tempo entre o edital e a prova, tem que ser resumido. E a gente tem muita dificuldade para aprender as coisas por resumo. A gente tem facilidade para relembrar as coisas através de resumo, sabe? Então, assim, se você não conhece bem os detalhes ali de, sei lá, de serviços, concessões de serviços públicos, sabe? Pensa que você nunca estudou esse assunto. Sim. Se você pegar um resumo, você não vai conseguir aprender. Você vai conseguir memorizar uma meia dúzia de coisas que daqui a um mês você já esqueceu, sabe? Sim. Então, assim, você formar base é isso, é aprender os institutos jurídicos, sabe? É entender bem ali a diferença entre uma concessão e uma permissão de serviço público. Ainda que daqui uns meses você esqueça o detalhe. Você esqueça quais são as formas de licitações que são permitidas para concessão. Sabe? Você pode esquecer isso, não tem problema não. Mas você tem que entender a lógica dos institutos. É isso que a gente chama de formar base, sabe? E esse tem que ser o Entendi. seu objetivo agora. Se você pensar em qualquer outra coisa, honestamente você está errado, assim, sabe? De você bem franco, assim. Então, quer fazer concurso agora? Pode fazer. Quer pensar na AGU? Pode pensar. Mas pensar na AGU agora é meio irrelevante para você, sabe? Porque a gente não sabe quando vai ter prova, a gente não sabe nada. Pode Uhum. ser que tenha AGU daqui 1 ano e meio, por exemplo. Aí seria, pô, bem casadinho para você. Mas pode ser que seja daqui 5 anos, sabe? E aí, poxa, Uhum. você pensar no concurso que é daqui 5 anos é ruim, também é tempo demais, sabe? Então, Aham. assim, por isso que você tem que se preocupar agora só em formar essa base, sabe? Esse tem que ser o objetivo, assim. Entendi. Eu tenho uma pergunta. É, Como eu vou fazer o AB no próximo semestre, como eu concilio estudar para o AB e estudar para concurso? tá. Olha, se você deixar para estudar muito em cima da prova da OAB, aí você vai ter que estudar para a OAB, sabe? Sob pena de reprovar na OAB. Agora, se você começar a estudar para concurso agora, você não precisa estudar para a OAB, tá? Você passa na OAB só no que você já aprendeu nessas disciplinas principais para a procuradoria, sabe? A gente tem um monte de aluno do Revisão PGA, um monte mesmo, que começa a estudar com a gente ali sétimo, oitavo, nono período e eles não estudam para a OAB. Eles passam na OAB no embalo do estudo para a procuradoria. OAB é igual um concurso, igualzinho, tá? Não muda nada as questões, é o mesmo padrão. Só que as questões são um pouquinho mais fáceis e você só precisa acertar 50%, não tem concorrência, né? Então, É, quem estuda para concurso passeia na OAB, porque a OAB é um concurso sem concorrência. Aí é tranquilo para quem estuda, sabe assim? Quem tem dificuldade para passar na OAB é porque não estuda nada na faculdade ou faz um estudo acadêmico, assim, que é bom, mas não é o que a OAB cobra, né? Então, esses dois grupos têm dificuldade. Agora, quem estuda para concurso não, passa com facilidade. Se você começar a estudar para concurso agora, não precisa se preocupar com a OAB. Zero preocupação. O que você vai fazer? Você vai passar na primeira fase da OAB. Aí, quando tiver 30 dias para discursiva da OAB, aí você para um pouquinho o seu estudo para concurso e vai aprender a fazer as peças da OAB.
que é rápido, Entendi. tá? Com o conhecimento que você adquiriu para a primeira fase, você aprende a fazer as peças da OAB com bastante facilidade. E aí você já escolhe alguma disciplina que você está estudando. Tipo, você pode ser tributário, pode ser administrativo, pode ser constitucional. Você falou que já estudou bem civil. Se for o caso, pode ser civil também. É que civil é problema na OAB porque a gama de peças é bem maior, né? Então, civil é um pouquinho Sim, mais problemático, assim, que outras disciplinas. Mas é isso. O ponto é, estuda agora para concurso. De verdade, a partir de agora. E a OAB você vai tá, só passear. Só passear mesmo. tá bom. Acho que essa era a minha principal dúvida. Só. Então, a gente tem alguns alunos aqui no Revisão PGE, até é engraçado, assim, tipo, esqueci o nome dele. Esqueci o nome do aluno, lá de Pernambuco. Esses dias falando com ele, ele fez 75 na OAB, sabe assim? Por quê? Porque ele estuda muito bem para a procuradoria. Ele ainda não passou, mas ele vai passar em breve. Aí, tipo, a OAB para ele foi tranquilão, sabe? O Felipe Lira, que é baiano, inclusive, mora em Brasília agora, mas é baiano. Ele também fez, era 80 questões, né? Ele fez 70 e poucas na OAB, nem lembro o número agora, mas ele foi atropelando, assim. Por quê? Porque ele estudava para concurso desde o sexto período da faculdade, sabe? Então, quem estuda para concurso durante a faculdade vai muito bem na OAB. É bem tranquilo. Porque a OAB é só um concurso sem concorrência, assim. Não muda nada. Entendi. E aí, você falou de algumas pessoas que começaram a estudar para concurso desde o sexto, sétimo período. Eu que estou começando no nono, é muito tarde? É desestimulador? Ou dá certo também? Não tem. É engraçado. Eu ainda veria o dia em que uma aluna da graduação ia perguntar se é muito tarde para começar. Porque a maioria das pessoas começa a estudar para concurso, tipo, 5 anos depois de formado, assim, sabe? Assim, o melhor é você começar a estudar, sei lá, logo depois que você passa no Enem, sabe? Assim, então seria o melhor. Mas não, tá cedíssimo, tá ótimo para você, sabe? Não esquente com isso. Quanto antes você começar, melhor. Por quê? Porque a sua caminhada vai ficar um pouquinho mais rápida, assim. Vai terminar antes, né? Se você quiser começar a estudar para concurso só daqui 5 anos, você pode fazer. Você vai ter chance lá depois disso. Mas, poxa, você atrasou 5 anos para quê, né? A troco de quê? Só se você tem outro objetivo. Aí você tem outro objetivo, tudo bem, né? Mas se não, já começa a estudar hoje mesmo, sabe? Encontra um bom livro, um bom material e vai estudar agora. Por quê? Porque, enfim, você está acelerando esse processo. Mas não é nem um pouco tarde, não tem prejuízo nenhum aí não, sabe? O prejuízo é, enfim, se tivesse começado há 2 anos, você estaria 2 anos na frente da Caterine de agora, né? Mas, enfim, é isso. Então, eu tenho outra pergunta. Tipo, eu vou me formar no final do ano que vem. É melhor focar em estágio de pós-graduação para poder ter mais tempo para estudar? Ou tentar, tipo, advogar mesmo para poder ter, de toda forma, o estágio de pós? E advogar conta como prática, né? Tanto Entendi. para concurso da Procuradoria quanto para a AGU. Sim. Mas, tipo, qual é a melhor opção? Isso aí. O melhor é você estar em um lugar que tenha cara de serviço público, sabe? Então, estágio de pós dentre essas opções. Tá? Por que isso? Entendi. A advocacia privada, ela ocupa seu tempo, mas o estágio de pós também ocupa. Mas o estágio de pós você tem horário, sabe? Você sabe que você vai entrar, sei lá, às 8h30 da manhã, vai ficar até meio-dia, depois volta tal. Sabe assim, você tem um horário certinho, então você consegue se organizar para estudar. Quem estuda para quem trabalha na advocacia não consegue organizar o próprio horário. Na maioria dos casos, né? Claro, tem mil situações Sim. diferentes. Mas a maioria dos advogados depende da agenda dos clientes e do judiciário. E aí é muito difícil estudar assim, porque você precisa ter rotina para estudar. Se todo dia você tiver que tomar a decisão, será que eu vou estudar nesse horário? Cara, você não vai. Sabe assim? Vai aparecer coisa mais importante para você fazer? Tem que estar bem definidinho. Tipo assim, olha, todo dia eu acordo 6 horas da manhã, escovo meu dente e tal, 6h30 eu estudo até as 8h30. Depois, à tarde, eu começo às 5 e estudo até às 9, por exemplo, sabe? Tem que estar definido. Se não tiver definido, é muito difícil continuar, sabe? Porque aí você vai depender de muita força de vontade. Todo dia você vai ter que ver, pô, livrou 2 horas na minha agenda aqui, vou arrumar essas 2 horas para estudar. Tipo, e aí amanhã você vai atrás do novo horário que você tiver para estudar. É muito difícil. Pouquíssimas pessoas conseguem ser aprovadas assim. Então, o estágio de pós é melhor, porque o estágio de pós
você vai ser assessora de alguém, né? De alguma carreira jurídica, assim. Então você vai primeiro estar trabalhando com conteúdo jurídico, o que é bom. Se for estágio de pós na procuradoria, melhor ainda, tá? E você Eu tem um não horário definido. Você sabe a hora que você entra e que você sai. E isso facilita bastante a vida para estudar. entendi. Eu não conheço nenhum estágio de pós em procuradoria, pelo menos não aqui na Bahia. Só se for tipo MPF, mas no geral eu não conheço. Eu não sei se a procuradoria, se a PGE tem. Aqui na PGE Mato Grosso tem. A Hum, gente tem os estagiários de pós, mas enfim, qualquer órgão jurídico serve. É porque assim, se você vai fazer procuradoria, se você puder trabalhar com disciplinas de direito público, é melhor para você. Porque você aproveita o seu trabalho para estudar também, sabe? sim. Então, por exemplo, mesmo se você for para a defensoria, tenta ir para uma área ligada mais a direito público. Às vezes pega algumas coisinhas de tributário, defensor dativo de tributário, sabe assim? Você tenta se encaminhar lá dentro. Você não vai ter o direito de escolher, né? Vão mandar você para Não. algum lugar. Mas às vezes você consegue, tipo, deixar claro qual que é a sua vontade. E aí, quando sobra uma vaga, te colocam nessa vaga, sabe? Então, assim, Entendi. eu nunca fui estagiário de pós, até porque essa é uma figura nova, sabe? Estagiário de pós é uma coisa que inventaram há uns, sei lá, 5 a 10 anos, assim. É pouco tempo que inventaram isso. Quando eu estudava, não tinha. Mas aí eu fazia concurso de nível médio. Todos os cargos que eu ocupei de nível médio, eu tentava me encaminhar para uma área jurídica do órgão, assim, sabe? Por mais que não Entendi. me colocassem de cara, mas eu falava, não, eu tenho vontade e tal, justamente para poder usar meu tempo de trabalho para estudar. E isso é bem legal, cara, isso é bem relevante, assim, nada. É como se você ganhasse, sei lá, 1 hora de estudo por dia, sabe? Porque das 6 horas que você vai passar no estágio de pós, 1 hora você está aprendendo coisa relevante ali. Então, é legal, é bom, ajuda bastante, assim. Entendi. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Se quiser perguntar também alguma coisa, pode ficar à vontade. Tá, beleza. É o seguinte, você já leu Lei Seca alguma vez na vida? Não, não. Você não vai sincera, eu vou ser sincera. Não. Tá bom, tá certo. E estudar jurisprudência, você já estudou? Já, algumas já. Mas, Tá bom. tipo, pesquisando jurisprudência sobre um determinado tema no site do STJ, STF Ah, e sim, lendo. entendi. Tá bom. Ó, nesse momento, para o seu estudo para concurso, não precisa estudar jurisprudência, tá? Exceto, claro, esse estudo de um tema específico, que você vai fazer alguma coisa para a faculdade ou para o trabalho e tal. Aí, beleza, claro. Mas, assim, estudar sistemicamente jurisprudência não precisa, tá? Nesse momento. Lei seca você vai precisar, tá? O que acontece? Eu não recomendo você estudar lei seca de assunto que você não domina, porque você vai perder muito tempo, saca? Hum, E, porque você não entende o assunto. Aí você vai ler a lei ela não é feita para te explicar as coisas. A lei é feita para dar um comando normativo para resolver situações práticas, né? Então nem sempre ela é clara, nem sempre você entende o que está sendo dito ali, se você não conhece sim, bem o assunto. Então tenta não começar pela lei. Começa por um livro ou PDF, tá? E aí, entendi. começou por esse livro ou PDF, aí você, depois que já estudou isso, aí você vai revisar pela lei. Aí você vai ver que vai progredir muito, assim, que você vai conseguir aprender muito com a lei seca, tá? Mas não começa por ela, beleza? Entendi. Começa por esse livro ou PDF. Entendi. Quando você fala livro, pode ser tipo um manual de. Eu sei que você tem um, né, de manual de direito administrativo. Tipo, começar por ele. Isso pode ser por ele. Tem que ser assim, livro para concurso, tá? Não é livro Entendi. para academia. Livro para academia, eles são mais complexos e, na verdade, eles não tratam tanto dos detalhes, eles aprofundam as coisas, os debates. E isso vai te prejudicar em concurso. Porque concurso não aprofunda, concurso trata dos detalhes. Então você tem que aprender os detalhes, sabe? E quem vai fazer Entendi. isso? Diga. Pode falar. Não, então, e quem Então, vai por fazer isso para exemplo, você? Quem vai fazer isso para você é manual para concurso, tá? Então é manual entendi. para concurso que você tem que ir atrás, assim. E aí, por exemplo, em administrativo pode ser o meu, em constitucional pode ser o do Francisco, em tributário pode ser o do Léo, ou outros bons também. Inclusive, eu tenho um vídeo indicando bibliografia lá no YouTube do Revisão PGE. Se você colocar lá bibliografia, procuradorias, vai aparecer o meu vídeo e aí você tem umas indicações. Eu faço umas 2 ou 3 indicações de cada disciplina. Se você for estudar por livro, compra só um livro de cada disciplina, tá? Não compra vários, porque senão você perde muito tempo e acaba que não consegue ler nenhum. Assim. Beleza? Tá.
Então, tipo, matérias que, como eu falei, de direito constitucional e administrativo, que eu preciso formar uma base, é melhor ter uma manual. E civil, que é uma matéria que eu já tenho uma boa base, é melhor ler lei seca. Isso. Pode ser. Se a sua base civil for boa mesmo, lei seca vai resolver. Aí você vai ler, você vai ver, você vai ler o Código Civil e vai entender, sabe? E você vai relembrar, você vai falar, nossa, é verdade, esse artigo aqui tem a ver com aquele outro assunto que eu li lá no livro. Eu lembro que o STJ já decidiu uma coisa que tem a ver com esse artigo, sabe assim? Agora, se você for fazer isso numa disciplina que você não tem base ainda, você não vai conseguir fazer correlação nenhuma. Por quê? Porque você ainda não tem fundamentos naquela disciplina, né? Por isso que a lei seca ela é tipo o passo 2, sabe? Depois de formar essa base, aí Entendi. fica legal, é lei seca. Antes é furada. Quanto à videoaula, você acha que é muito, tipo, muita videoaula e aí o concurseiro não consegue acompanhar ou vale a pena ver videoaula? Não vale a pena estudar só por videoaula, tá? Só por videoaula é um estudo fraco. Até porque, assim, a sua prova é escrita, a dinâmica do direito, ela é majoritariamente escrita, né? A gente lê e escreve, assim, na nossa profissão. Então, estudar só por videoaula é ruim, tá? Tende a ser um estudo mais lento e incompleto. Porque para fazer videoaulas completas dos assuntos, a gente teria que, sei lá, gravar 5 a 10 horas de videoaula por assunto. E é muita coisa. Os cursos não fazem isso, assim. Então, as aulas por videoaula, com exceção de algumas poucas disciplinas, na generalidade, elas são incompletas, sabe? Então, o que você tem que fazer? Você tem que ler. Agora, videoaula é bem legal enquanto ferramenta didática, especialmente para aquelas disciplinas que você domina menos, sabe? Então, assim, se você quiser começar, por exemplo, a estudar direito administrativo e tiver uma série de videoaulas para ir assistindo, cara, é bem legal. Vai te ajudar bastante. E aí, em videoaula, a preocupação principal é ser um professor didático, sabe? Que você entenda, assim. Não importa tanto se ele é bom de conteúdo ou não. Embora, claro, o cara ser bom ajuda, né? Mas o principal é você entender o que ele diz, tá? Pode ser o melhor professor do mundo. Se você não está entendendo o que o cara está falando, troca de videoaula. Beleza? Entendi. O fundamental é isso, assim, senão você perde seu tempo. Entendi. Ainda quanto nesse aspecto de videoaula, assim, toma cuidado para assim, não acabar ocupando o seu tempo inteiro com videoaula e ficar meio viciado em videoaula, sabe? Porque, assim, em regra, Uhum. ler é mais difícil mesmo. Então, se você tem um tempo do seu dia que você tem mais. Que você está mais disposta e tal, tenta usar esse período mais disposto do dia para leitura, tá? E aí você pode usar videoaula naqueles momentos que você está mais cansada. Era o que eu fazia, por exemplo. Eu assistia videoaula à noite. Por quê? Porque à noite, pô, eu já tinha trabalhado e estudado o dia inteiro, eu estava cansadão, assim. E aí eu aproveitava o meu tempo vendo videoaula. Agora, se eu fosse ver videoaula pela manhã, que é o horário que eu estava melhor, aí eu teria perdido a oportunidade de ler um monte de coisa boa que eu li, porque eu não ia conseguir ler à noite, sabe? Na noite eu estava cansado demais, assim. Então, Faz co- sentido. como o videoaula é um pouquinho mais fácil, deixar para o horário mais cansado ajuda. É legal, é um bom jeito de aproveitar o tempo, inclusive. Tá. Outra coisa que pode ajudar também às vezes, só ouvir videoaula já é legal, sabe? Então, se, por exemplo, você é uma pessoa que pega trânsito, de repente você vai de ônibus para a faculdade, alguma coisa assim, às vezes você ouvir uma meia horinha de videoaula ali já é legal, cara. Pode parecer coisa de maluco, querer aproveitar cada momentinho para estudar, mas em se tratando de concurso público, você vai precisar fazer isso, tá? É muito difícil quem é aprovado e não é uma pessoa meio preocupadona em ficar aproveitando os tempos que tem para estudar, assim, sabe? Sim. Geralmente, quando eu tô no ônibus, eu prefiro fazer questão. Tipo assim, por exemplo, às vezes estou na bike da academia, aí eu prefiro fazer questão do que ver uma videoaula. Mas eu Legal, é entendo. bom. É Se porque você eu já gosto tem. de ver videoaula. Desculpa, pode falar. Não, se você já tem esse hábito, continua. Fazer questão nesses Tá. pequenos tempos, assim, é bem legal. É bem bom mesmo. É porque eu gosto de acompanhar a videoaula, tipo assim, às vezes eu tô vendo a videoaula e aí a pessoa tá falando
explicando alguma coisa da lei. Então, o que é que eu faço? Eu não tenho um caderno de lei seca. Eu imprimo a lei e enquanto a pessoa está falando, eu vou acompanhando a lei e fazendo complementações. Tipo assim, anotando, sabe? Eu costumo fazer isso. Entendi, legal. Legal, bacana. Se você já tem esse hábito, então você vai precisar realmente assistir videoaula nos momentos que você pode anotar, que você pode interagir, mas É, fazer um estudo mais ativo. Bacana. E aí você deixar para fazer questões nesses horários mais perdidos do dia é melhor mesmo. Sua estratégia tá bem correta aí. Tá bem legal. que bom. Beleza? Tá. Já que você falou em fazer questões, assim, fazer questões é bem legal. Daqui a pouco você vai precisar começar a fazer simulado, tá? Por quê? Porque o simulado, aí você tira um horário do seu dia e faz o simulado inteiro mesmo, assim, tipo, mais ou menos uma vez no mês, você pega e faz uma prova completa ali, 4, 5 horas sentado e tal. É bom que dá um bom ritmo de prova para você. Mas nesse momento não precisa se preocupar com isso, tá? Você Tá, pode só fazer questões do que concurso mesmo e tal. E pode já fazer simulado daqui uns 6 meses, assim, que vai tá ótimo. entendi. Ok. Ok? Catarina, tem mais alguma pergunta, assim? Essa é uma pergunta do curso do Revisão PGE, na verdade. Manda Que aí. é o extensivo. Tipo, eu perguntei, falaram que tem uma duração de 1 ano. Mas aí, Tá, tipo, se eu não passar esse ano e me concurso nenhum, o que que eu faço depois? Tipo assim, tá. No curso do Revisão PGE, você tem todos os materiais, sabe? Então, assim, se você não passa nesse 1 ano, e aí sendo honesto, a gente não espera que você passe nesse 1 ano, tá? E aí sendo hum, absolutamente honesto, assim. Se você vasculhar aqui pelo Instagram, você vai achar gente falar, te faço passar em concurso de Procuradoria Jurídica em menos de 1 ano. É mentira, sabe? Não passa, não. Tem alguém que fez isso? Pô, tem um cara, 2 pessoas, mas em regra, pra você ter noção, só o tempo entre o edital e a prova oral já costuma dar quase 1 ano, sabe? entendi. Então, demora, esses concursos são demorados mesmo. O normal é você não passar durante o curso, sabe? O que você vai fazer nesse curso? Você vai formar sua base e vai ficar com os materiais para continuar revisando depois disso. E aí você vai acrescentar com os conteúdos locais que vem em cada procuradoria. Que cada procuradoria tem a sua legislação local e tal. E aí você vai começar a, vamos dizer assim, tá no jogo para ser aprovado em procuradoria, sabe? Entendi. Então, eu posso fazer o extensivo de 1 ano e aí depois eu vou precisar, tipo, ou complementar meu estudo sozinha, ou, tipo, evidentemente tem um tipo individual, né? Que aí tem um professor que te acompanha e tal. Isso. Olha, depois de fazer o extensivo, o ideal aí é você estar fazendo prova já. Já ali depois de uns 6 meses do extensivo, você começa a fazer prova. Para quê? Primeiro, para tentar passar, né? E segundo, para se não der certo, você pelo menos identificar suas falhas, sabe? Então você vê que assim, eu fiz as provas, só que, poxa, de 10 questões de tributário, eu só acertei 3. Opa, então você tem que revisar tributário, entende? Ou, eu vi aqui, eu fiz 60 pontos na prova. Das 40 questões que eu errei, 30 eram lei seca. Você tem que fazer uma revisão completa de lei seca. Sabe assim? Então, Entendi. quando você for fazendo prova, as provas vão te indicar onde você precisa centrar sua atenção. Nesse primeiro momento, é em tudo. Sabe? Nesse primeiro momento, você tem que estudar tudo. Sim, Depois, que essa é a proposta do curso extensivo, você vai estudar absolutamente tudo que cai em prova de procuradoria. Depois disso, lá pela metade do curso, você fazendo prova já consegue perceber onde tem que melhorar. E aí, para concurso, a lógica é sempre estudar mais o que você está pior, tá? E isso, às vezes, é meio contra a nossa vontade, porque a gente tende a gostar mais do que a gente é bom, sabe assim? exato. Só Sim, que, só que você tem que balancear isso. Porque, assim, se você já está tirando, vou dar um exemplo aqui, de 10 questões de civil, você está acertando 8, tá? Na média. E de 10 questões de tributário, você está acertando 3. Pensa o seguinte, se você estudar civil pra caramba, arrebentar, passar o resto da vida estudando civil, o máximo que chega é a 10. O máximo é você melhorar sim. 2 pontos na sua prova. Já tributário, se você fizer uma lida legal em um livro ou em um material bom e ler o CTN, você já pula de 3 para 6. Então, assim, você já evoluiu ali 3 questões.
que já é mais do que o seu potencial máximo em civil, sabe? Então a lógica é sempre estudar o que está pior, sempre. Entendi. Beleza? Entendi. Obrigada, gostei muito, ajudou muito. Acho que tirou dúvidas minhas e de todo mundo que está na live, então só agradecer pela oportunidade. É isso aí. Eu que agradeço. Muito obrigado. Isso aí. Falamos com a Caterine. Bem legal. Na faculdade foi divertido, né? Na faculdade, e já perguntou se não tá tarde. Para você ver como a gente, no estudo para concurso, a gente sempre tá meio que sabe, que correndo atrás do próprio rabo, sempre achando que tá perdendo tempo mesmo. E ela não tá nada tarde, né? Ela tá adiantada. Ainda bem que ela já tá nesse ritmo. Vou responder umas perguntas que vocês fizeram aqui, que eu não quis responder durante a conversa com ela, para não, enfim, para não atrapalhar a conversa, né? Quando terá extensivo? Em janeiro, agora, a gente lança a turma nova do extensivo. Tá? Provavelmente no dia 14 de janeiro. Ok? Tá, e o Carlos falou, quando vai ter a live sobre quem vai fazer o extensivo e vai começar a fazer concurso em 2025? Panorama dos possíveis concursos em 2025. Carlos Augusto, a administração pública ela é muito ruim em se planejar. Isso em todas as áreas da administração pública, em concurso não é diferente. Por isso, é impossível prever os concursos de 2025. Tá, cara? A gente consegue conversar sobre os concursos de 2024. Tá? E a gente sabe, ó, vai ter PGE São Paulo, vai ter PGE Bahia, vai ter PGE Maranhão, vai ter PGE Paraná. Isso vem em 2024. O que vem em 2025? Dessas 4 aí, o que se atrasar, né? O que se atrasar vai para 2025, e mais algumas que vão aparecer nesse meio tempo. Aparece uma PGE Piauí, PGE Mato Grosso, PGE Goiás. Enfim, eu posso apontar para você umas 10 procuradorias que têm chance para 2025. Mas quais delas vão acontecer de verdade é totalmente imprevisível. Tá, cara? É impossível. Então, por exemplo, PGE Mato Grosso é possível em 2025? É possível. É certeza? Não. Goiás é possível? É possível. É certeza? Nada certeza. PGE Maranhão é possível em 24? É possível também em 25, sabe? E aí a gente vai, PGE Amapá, PGE Acre, PGE Rio de Janeiro, enfim. Para 2025, cara, a lista aí é gigante de possibilidades. Mas é tudo tão vago que se eu ficar falando, eu vou estar só meio que vendendo uma esperança meio tosca, assim, nas pessoas, sabe? Porque na verdade ninguém sabe, eu também não sei. Entende? Então, por exemplo, ó, em tese, até carreiras da AGU tem uma pequena possibilidade para 2025. Eu acho que vai acontecer? Eu não acho, não. Exceto o Bacen, né? Bacen aí pode. Agora, as carreiras que o concurso finalizou agora, em tese, é possível que saia alguma coisa no fim de 2025. Na prática, eu não acho que vai acontecer. Mas você vê assim que no campo da possibilidade, tá lá. Seria um concurso possível, assim. Beleza? Deixa eu ver aqui mais. Isso aí, o Caio perguntou da PGM Rio. Tá. PGM Rio tem grande chance para 2024, mas já me falaram que acho que trocou procurador-geral lá na PGM Rio. E sempre que troca procurador-geral, tem a chance do novo estabelecer outras prioridades, né? Porque o papel do procurador-geral, um dos papéis, é justamente estabelecer quais são as prioridades do órgão. E aí, de repente, ele pode chegar e falar: não, ó, a nossa prioridade aqui agora não é fazer concurso, é, sei lá, fazer concurso para carreira meio, por exemplo, ou é construir uma sede nova, ou é economizar dinheiro, sei lá. Então, por isso, não dá para saber, tá, cara? Se de fato o que vai acontecer na PGM Rio. Já tem comissão formada por concurso, por isso que o mais provável era 2024. Mas agora a gente está em compasso de espera aí. Tá. O Luiz perguntou se o cash do passaporte é só para esse de janeiro. Para quem não sabe o que ele está falando, é o seguinte: nós lançamos a turma da Black Friday do extensivo e tudo que essa turma pagou no extensivo da Black Friday vai ganhar de cashback para adquirir o passaporte. Ou seja, ganha 100% de desconto, né, para adquirir o passaporte, usando esse dinheiro lá do extensivo. Não é só para essa turma de agora, não, de janeiro, tá, Luiz? É para enquanto você estiver no extensivo, ou seja, por um ano aí, ok? Então você tem um ano para passar por passaporte pegando esse dinheiro de volta. Vamos dizer assim. O Júlio perguntou se para o passaporte tem que se inscrever. Júlio, não precisa se inscrever com antecedência, mas a gente tem lista de espera, tá, cara? E é bom que você recebe a notificação, né? A gente fala, olha, vai lançar tal dia e tal, tem a live e tal, se você quiser entender melhor. A gente disponibiliza materiais grátis e tudo mais, tá?
o link na bio do revisão aqui tá a espera para o passaporte, a lista de espera. Beleza? Aí a Nailane falou, é aluna do extensivo, posso usar o cashback para o passaporte? Nailane, só se for dessa turma da Black Friday, porque é a promoção que a gente fez na Black Friday, né? Se for de outra turma, você tem desconto, tá? Tem um desconto bom aí por ser aluna do extensivo. Tá? E aí perguntaram quais os próximos concursos de procurador para 2024 e 2025. Então, eu acabei já falando aqui, né? Acho que eu falei depois que você perguntou, mas antes de ler sua pergunta, tá? Então, ó, vamos lá, vamos falar aqui aqueles concursos muito prováveis, assim, tá? Rio Grande do Norte já saiu, né? E aí a gente tem São Paulo, tá? Bahia, Paraná. São Paulo, Bahia, Paraná, eu acho que são aquelas que dá para cravar, assim. E Alagoas, estava esquecendo de Alagoas. Essas quatro é praticamente certeza para 2024. Delas, a que não sair é porque surpreendeu negativamente, tá? Além disso, tem Maranhão, que tem previsão orçamentária, né? Então pode sair. A gente tem possibilidade também de Tocantins. Já me falaram do Acre, mas aí um colega procurador lá falou que acha que não sai, então acho que não sai. PGA. Isso eu falei só de PGEs, né? Então são 7 PGEs aí, 4 com muita probabilidade, 3 com probabilidade menor. PGMs, a gente tem a PGM Rio e mais um monte de PGMs de interior que sempre está tendo alguma notícia. Por exemplo, Mossoró vai ter concurso agora, enfim. Sempre tem alguma coisa acontecendo nas PGMs aí. Mas aí eu não sei indicar, cara. Eu não sei falar porque é muita. E sempre sai. Tipo, por exemplo, tem o perfil do Fernando Souza, né? Que eu acompanho. Todo dia ele publica lá algum edital novo de PGM que saiu. Então, assim, PGM tem todo dia, cara, sabe? E é quase todo dia mesmo, assim. Porque se você pensar que são 5 mil municípios no Brasil, né? Então, enfim, se desses 5 mil, sei lá, 1.000 tiverem procuradorias e elas fizerem concurso a cada 10 anos só, quer dizer que vai sair 100 PGMs por ano. Tipo, que já dá aí, contando os dias úteis, dá praticamente um edital dia sim, outro dia não, sabe? Eu fiz um cálculo meio grosseiro, mas só pra você ver como sai muito, assim, tanto que não dá nem para prever. Aí o Caio falou, Renério, quando finalizar o extensivo, você recomenda que se faça a renovação, considerando as novidades legais e jurisprudenciais? Sim, cara, a gente até dá um desconto grande para quem fez o extensivo, né? Para renovar, se quiser, te dá 50% de desconto. Porque além das novidades, cara, tem o fato de você reestudar aquilo que você ficou fraco. Porque assim, o fato de você estudar uma vez um assunto não quer dizer que você vai aprender tudo. E o fato de você aprender tudo não quer dizer que você vai lembrar tudo. Por isso que a gente fica o tempo todo revisando, né? Então, se você pega esse... se você continua estudando depois, pode continuar estudando pelo extensivo. Ou pode fazer reta final também, né? Então, às vezes é até uma estratégia melhor. Você já fez o extensivo, aí agora você sabe que, por exemplo, saiu o PGR Rio Grande do Norte. Aí você pega uma reta final do Rio Grande do Norte para fazer uma revisão focada naquela prova, né? Já vendo ali também legislação local e tal. Pode ser uma estratégia muito boa a ser seguida aí, ok? O Júnior perguntou do Piauí. Cara, Piauí é muito enrolado, viu? Tem chance? Tem. Mas o Piauí, cara, tem chance, sei lá, desde 2020, assim, há muito tempo, sabe? E aí teve a pandemia e ficou uma expectativa muito grande para o pós-pandemia. Quase todos os estados do Nordeste fizeram um concurso no pós-pandemia, ou estão fazendo agora, né? Rio Grande do Norte e Bahia. E Piauí ficou para trás. Então, Piauí eu deixo fora da previsão, porque eu acho que está imprevisível demais. É possível? É possível. Mas eu não gosto de ficar falando desses concursos que ficam sempre decepcionando, porque, porra, parece que eu tô mentindo, tá ligado? Parece que, ele fala do Piauí, Piauí nunca sai. Então, sei lá, prefiro deixa Piauí quieto, uma hora a gente vai se surpreender. Mas é isso, não tem notícia concreta da PGE Piauí. Também não tem uma negativa completa, sabe? Mas enfim, não é um concurso que eu estou esperando para 2024. Aí o Valadares falou que Alagoas teve a situação da cidade que está afundando. Pois é, lá em Maceió, né, cara? Vários bairros lá com problema. É problema antigo, mas acha que pode atrasar por isso? Não, cara. Eu não acho que isso atrasa o concurso, não, para ser bem honesto. Porque, assim, não é um problema na cidade toda, é localizado. É um problema gravíssimo, claro. Mas, assim, não afeta o trabalho da procuradoria, tá?
E também penso que não é o bastante, pelo menos já a princípio, para afetar o orçamento do Estado como um todo, a ponto do Estado ter que parar de contratar servidores públicos porque teve um grande problema orçamentário. Então, a princípio, isso não é para afetar concursos públicos, não, tá? Mas enfim, não sei também, né? De repente o governador olha e fala: olha, a situação aqui está caótica, é melhor a gente não fazer nada e concentrar 100% de energia só para tentar resolver essa situação. Talvez ele pense isso também e deixe para fazer o concurso daqui uns 6 meses. É possível, é possível. E aí o Caio falou que vai renovar, mesmo estando atrasado no cronograma. Valeu, Caio. Obrigado. Fico feliz, assim, sinal que você gostou do curso, né? Tá querendo renovar. Inclusive, a gente tem um índice de renovação grande no extensivo e eu fico bem feliz com isso, sabe? É sinal que as pessoas realmente gostam e aproveitam o curso, né? E aí o meu futuro PGE falou: mestre, tenho muita dúvida entre escolher carreira de procurador e Ministério Público. Quais conselhos para me decidir? Cara, eu não sou bom nisso, para ser bem honesto. Por quê? Porque eu não escolhi procuradoria porque era uma vocação ou porque eu fiz um grande cálculo de custo-benefício. Não. Eu escolhi procuradoria porque eu não tinha 3 anos para magistratura e MP e porque eu não queria ser defensor. E na época defensor não exigia prática. E aí eu fiz procuradoria porque era a melhor carreira dentre aquelas que eu poderia fazer logo depois que eu me formei, sabe? E aí eu dei a sorte de procuradoria ser muito melhor do que eu achei que fosse, inclusive. Eu não sabia que a carreira era boa, assim, para ser bem honesto contigo. Eu me surpreendi positivamente. Hoje eu acho que procuradoria, cara, tem vantagens sobre outras carreiras, assim. Tem desvantagens também, mas tem muita coisa boa que no mínimo deixa de igual para igual. Aí eu vou te falar o seguinte, cara. Em se tratando de benefícios da carreira, é equivalente. Magistratura também, né? Ministério Público e Procuradoria, tá? Ministério Público, na média, ganha um pouco mais e tem 60 dias de férias. Legal. Contudo, Procuradoria às vezes pode advogar e você tem lotações muito melhores nas procuradorias, tá? Alguém do MP aqui em Mato Grosso, cara, vai passar 10, 15 anos rodando o interior de Mato Grosso. E nada contra o interior de Mato Grosso, mas é longe pra caramba de tudo, tá, cara? Tem muita cidade aqui que fica a 500 quilômetros do aeroporto mais perto, assim, sabe? Então, então é problema. Você vai para as comarcas bem pequenas e tal. E aí, por exemplo, você vai construir filho, vai construir família, né? Vai ter filho. Às vezes você está numa comarca que não tem nem escola boa para o seu filho, sabe assim? Tem pequenos problemas práticos que procuradoria não tem. Quase sempre você começa na capital e mesmo aquelas que não começam na capital, você chega muito rápido se quiser. Eu não conheço nenhuma procuradoria que você passa 3 anos no interior sem querer estar no interior, sabe? Nenhuma. Eu conheço muita procuradoria, inclusive, que as vagas do interior, elas são disputadas, porque elas são tão poucas que tem um número ali pequeno, mas existente, de pessoas que preferem o interior, e às vezes é mais difícil você ir para o interior do que ficar na capital, sabe? Então, são equivalentes, MP e Procuradoria, em se tratando de benefícios pessoais. Aí tem muito aquele aspecto de o que você quer fazer pelos próximos 30, 40 anos, tá? E mais uma vez, eu considero equivalentes, cara. São funções ambas muito importantes, ambas bem legais. No MP tem mais persecução penal, você vai lidar mais com penal, né? Na Procuradoria você vai lidar mais com direito público, vai ter a chance de influenciar nas políticas públicas do Estado, que eu acho legal. Tem pessoas que gostam mais, tem pessoas que gostam menos desse papel. Enfim, cara, é muito pessoal, ambas são equivalentes. Mas aí eu não posso falar por você, eu posso falar por mim. Eu escolheria procuradoria mesmo, tá? E eu escolheria procuradoria porque eu penso que os aspectos positivos de procuradoria hoje me atraem mais do que os aspectos positivos do Ministério Público. Por exemplo, PGE Mato Grosso não tem 60 dias de férias. Tem algumas procuradorias que tem, PGE Mato Grosso tem. É só 30 dias. MP tem 60 dias de férias. Eu gostaria de ter 60 dias? Eu gostaria. Mas entre morar na capital e ter 60 dias de férias, eu prefiro morar na capital. Entende? MP também você tem alguns outros benefícios e tal. Mas, por exemplo, você não pode advogar. Eu não quero advogar, tá? Não quero, não é uma pretensão para mim. Mas eu gosto de ter essa possibilidade. Eu acho legal ter essa carta na manga, de repente daqui 10 anos eu falar, pô, quer saber? Pareceu uma oportunidade boa de eu abrir um escritório com alguém e tal. E eu vou, sabe? É legal ter essa possibilidade também. Então, assim, e tem um outro aspecto
MP e magistratura tem mais fiscalização funcional também. Não é fiscalização sobre a qualidade do trabalho, não, porque em procuradoria tem também. É meio que uma fiscalização sobre a sua vida pessoal, assim, que é meio chato, sabe? Por exemplo, a gente tem esses juízes que de vez em quando abandonam a magistratura porque começam a vender curso no Instagram e tal, tipo o Summer, né? O Jailton e tal, o Navarro e vários outros. Procuradoria, dificilmente você vai ter esse problema, sabe? A gente tem mais liberdade para exercer outras atividades, assim, e isso para mim é importante até por causa do revisão PGE, né? Por exemplo, eu tá fazendo essa live aqui. Se eu fosse juiz, eu estaria preocupado. Por quê? Porque o CNJ podia entender que isso é atividade de coaching, tá? Por exemplo, eu não chamaria essa live de mentoria 0800, sabe? Eu ia ter que inventar um subterfúgio, eu ia ter que chamar de conselhos sobre concursos, sabe? Assim, para falar, não, é só conselho que eu dou, sabe? Assim, tipo, porra, puta saco fazer isso, velho. Então, enfim, eu prefiro procuradoria, mas é pessoal, tá? Eu reconheço que, objetivamente, o Ministério Público tem algumas vantagens sobre procuradorias que pode ser interessante para as pessoas. Tá. Eu tinha combinado de falar com o Rafael aqui ainda, mas ele não apareceu, Rafael. Se você estiver por aí, cara, pede para participar da live aqui, porque aí eu consigo te aceitar, beleza? Porque eu não achei você aqui na live, cara. E aí o Valadares falou, pô, se gosta de penal e processo penal, vai para o MP, porque vai ser mais fácil de estudar. Se não gosta, vai para o procurador, que dependendo nem tem que estudar isso. É uma visão também, tá, Valadares? Escolher com base nas disciplinas, né? Eu nunca levei isso muito em consideração, cara, porque no direito, sinceramente, eu estudo o que aparecer, assim, cara. Eu acho direito tudo igual, pra ser bem honesto, assim, sabe? Então, tem coisinha que eu gosto um pouco mais. Por exemplo, eu gosto um pouquinho mais de direito público. Mas se eu tivesse que estudar penal, eu estudaria, eu acho que eu aprenderia a gostar também. Aquela parte teórica inicial de penal, que pega aquele monte de doutrinador alemão, por exemplo, eu acho legal. Sabe, teoria da pena, teoria do delito, eu acho legal aquela parte, assim. Eu quase não conheço, porque eu não estudei de verdade o assunto, né? Só na faculdade. Mas se eu fosse estudar, eu acho que eu acharia bacana, assim. E aí, Rafael, beleza? Tudo certo? Oi, professor. Tudo bem, tudo bem. Cara, eu te conheço de onde, velho? Pô, sempre morei no Paraná, Cascavel, sempre. Caramba, eu tenho a impressão que eu te conheço de algum lugar. Será que a gente já se viu em algum aulão, alguma coisa assim, velho? Ah, acho que não. Eu sou Ah, novo aí no ramo de concurseiro mesmo. não, então tá Profissional, certo. né? Então você deve ser Concurseiro. parecido com alguém que eu conheço, assim. Tenho a impressão que eu te conheço. Vamos lá, cara. Você falou que é novo. Explica pra mim, é novo como? Você tá decidido a fazer procuradoria? O que você já fez de concurso até agora? Diz pra mim mais ou menos como é que você tá, assim. Eu sou novo em concursos de procuradoria, né? De idade eu já tenho 33 anos e eu sou servidor público desde os 21. Nossa. Eu e minha esposa, nós nos formamos juntos na faculdade e passamos para técnico. Então, eu trabalhei como técnico judiciário um tempo e logo em seguida, depois de formado, nós nos tornamos analistas e a gente, assim, se acomodou, sabe? Fizemos, assim, projetos pessoais, tivemos filho há pouco tempo, e, Legal, então meu parabéns. bebê tem 2 anos e surgiu, assim, a vontade de ir atrás de algo mais, sabe? Sim. E tenho visto aí muitos vídeos aí do canal e tenho, assim, me animado com essas histórias vencedoras, né? Então, pretendo me tornar mais uma dessas pessoas, Legal. com a ajuda de vocês, né? E seria isso. Basicamente, acredito que estou engessado nos estudos, já li lei seca, né? Já tenho, assim, uma base por conta dessas provas, mas, às vezes, poucas que eu tentei, concursos maiores, eu fiquei ali por pouco da segunda Legal. fase. Então, coisas de três, quatro questões: Sim. magistratura, defensoria pública, procuradoria do Paraná não cheguei a fazer e o que eu pretendo seria pensar na procuradoria do Paraná, né, que é aqui mais próxima, e talvez não tentar de início outros lugares, né, tentar ficar mais aqui no sul, talvez. Entendi. Tá. Primeiro aspecto aí, assim. Se você puder, cara, faça a prova em outros locais. Ainda que você não tenha pretensão de ir, tá?
Aí Entendi. vai depender um pouco do seu dinheiro também, assim, porque passagem aérea tá cara pra caramba e tal. Mas é porque aí você consegue acelerar um pouco essa coisa de ter um pouco de experiência de provas de procuradoria, assim, sabe? Porque pensa o seguinte, você só faz Sul, tá? Vamos pensar esse cenário. Sim. Aí, quando você for fazer PGE Paraná, passando na primeira fase, provavelmente vai ser a primeira discursiva que você vai fazer, sabe? Uhum. Agora, se você está fazendo outras procuradorias Brasil afora, quando chegar na PGE Paraná, por exemplo, já pode ser a sua terceira discursiva. E aí você já tem uma Entendi. noção muito melhor de como essa prova funciona, sabe? Uhum. Então é ruim fazer só Paraná, fazer só Sul, assim. E às vezes a gente se surpreende também, sabe? De repente você passa na PGE Tocantins, nem era sua pretensão, mas você fala, pô, ganhar 40 mil reais em Palmas também não tá tão ruim assim, sabe? É. Então, às vezes a gente muda de plano também. É melhor ter opção a mais do que opção a menos, sabe? Sim. Aham. E, cara, o que eu acho que você tem que fazer para ontem, assim, o mais rápido possível, fazer umas provas sem ser um concurso de verdade mesmo, porque, enfim, não vai ter nenhum agora, mas se você até pudesse se inscrever na PGR Rio Grande do Norte, eu acho que a inscrição ainda está aberta e puder fazer a prova legal, assim, é só em fevereiro, mas fazer algumas provas antigas agora, ou simulados bons, para você entender como é que está a sua situação, disciplina a disciplina, sabe? Entendi. Porque como você é um cara que já tem experiência, provavelmente não vale a pena para você fazer um trabalho de base de tudo. Mas de algumas coisas, com certeza, é preciso. Você tem que descobrir quais Entendi. coisas são essas, sabe? Sim. E aí é a lógica, eu não sei se você estava aqui quando eu estava falando com a Caterine, Aham, concurso, acompanhei. concurso é estudar o que você está pior, né? Como você já fez concursos de nível médio, analista, com certeza você já tem essa lógica, assim, sabe? O negócio é não ser ruim em nada, né? Você não precisa ser bom em Sim. nada também, mas É você o tem que ser clínico geral, mediano né? ali em tudo, sabe? Sim. E, então, o que você tem que fazer agora é descobrir o que tá ruim e melhorar isso que tá ruim, sabe? Esse, Uhum. esse é o jogo agora, assim, sabe? E aí, com isso, é bem possível que daqui 6 meses você já esteja bem para fazer umas provas, assim. E Uhum. talvez pareça muito, talvez você fale, não, mas eu queria estar bem hoje e tal. Mas é porque é meio demoradinho mesmo, assim, sabe? E aqui Sim. eu já estou pressupondo que você já deve ter uma base boa em algumas disciplinas, que você já passou em outros concursos, já ficou a poucos pontos em concursos difíceis, né, de magistratura e tal. Então, enfim, dá para você dar essa acelerada, mas você só consegue dar essa acelerada se você descobrir o que precisa ser atacado, sabe? Uhum. Entendi. É, pretendo contar com a ajuda de vocês, porque achei bem legal aquele quiz ali, né? Eu não Legal. sei se ele avança, mas no meu caso, eu respondi poucas perguntas ali, né? E acho que essa experiência de uma outra prova, né? Eu pensava em fazer ela de forma simulada em casa, sabe? Me Sim. fechar 4 horinhas, 5 horas ali, não me deslocar necessariamente agora, né? Para Sim. também sentir se eu vou ficar nesses 60% de novo, né? Mas acolho totalmente as sugestões, sim. E eu gostei muito daqueles PDFs, assim, eu fiquei vislumbrado, assim, na qualidade. Eu baixei aqueles Legal. gratuitos Sim. e tenho olhado, mas minha dificuldade está no conseguir ficar sentado por tanto tempo, assim, e manter o foco, a disciplina, né? A disciplina não é meu forte, então preciso aí me planejar melhor. Não, de fato. Assim, cara, tem uma coisa que funciona para mim, tá? E eu acho que funciona para ampla maioria das pessoas também. É definir um horário todo dia para começar a estudar, sabe? Ainda que você pare rápido. Mas assim, Uhum, definir, tipo assim, eu começo a estudar, sei lá, 7 horas da manhã. E todo dia começar às 7 horas mesmo, sabe? O dia que você tiver muito saco cheio e tiver que parar às 7h30, beleza, é ruim, mas vai, foda-se, fez. uhum, Agora, se você não tem um horário para começar, a chance de você abandonar é muito grande, sabe? Então, assim, se você não consegue, nesse momento, ter uma disciplina grande de carga horária e tal, tente ter disciplina só para o horário de começar, sabe? E aí uhum, vai acontecer um fenômeno que isso aconteceu comigo. Chega uma hora que você começa a estudar várias horas, meio que só porque você já está ali, sabe?
Sim. Tipo assim, eu já tô aqui estudando mesmo, continuo. E aí quando você vê, você estudou a manhã inteira, sabe assim? Ou mesmo, às Uhum. vezes você nem estudou a manhã inteira. Quando deu 8h30, aconteceu alguma coisa que você teve que sair. Mas quando você voltou para casa 10 horas, você fala, pô, eu tava no meio de um assunto, eu vou terminar aquele assunto. E aí você já continua estudando, sabe assim? Sim. Então, tenta... Antigamente a Ah, gente tinha ritmos assim bem intensos de estudo, coisas imagina. de 10, 12 horas, é. A gente chegava a tirar Caramba, férias para que fazer, legal. né, para dar conta. No entanto, acho que com a idade, os compromissos, as responsabilidades, a cabeça fica a mil e a ansiedade também toma conta. Então, eu tenho estudado por aquele PDF Flash e Tá, assuntos que eu necessite assim de maior profundidade, eu tenho ido naquele full. legal. E tem sido assim bem satisfatório. Mas estou aguardando, tô na fila aí pro extensivo. Entendi. Mas você está estudando o Flash e o Full onde? Aqueles gratuitos que vocês Ah, disponibilizaram, tá, sabe? tá. Não, entendi. Entendi. Aham. Porque eles são a base do extensivo, assim, né? Essa é a Sim, ideia sim. mesmo. Então, Aham. cara, é por isso que você tem que fazer esse trabalho de ter um diagnóstico bom de quais disciplinas você tem que melhorar. Porque às vezes a gente se engana também, tá, cara? Às vezes, assim, Ah, tá. você era muito bom em, sei lá, trabalho e processo do trabalho lá atrás e você acha que tá bom até hoje e não tá mais. Sabe assim? Aham. Então, Sim. tem que ir atrás disso, que faz uma diferença legal. Engraçado, a sua situação é bem diferente da Caterine, né? Ele tá falando agora há É, pouco. Porque a Caterine, ela é uma criança nos sim. concursos, assim, É. sabe? Você não, você é um cara que já Aham. fez, já passou em alguns concursos lá atrás, você já tem uma bagagem. Então, é bem diferente o jogo de vocês, assim, sabe? Ela tem que, Entendi. tipo, começar do zero. Embora ninguém esteja do zero, de verdade, né? Mas é como se fosse. Já você Uhum. não. Você tem que identificar ponto fraco e atacar esses pontos fracos, assim. Beleza. Fechou. Beleza? Obrigadão, viu? É isso, Hum. cara. Valeu. Tamo aí. Valeu. Até mais. Cana. Falamos com o Rafael. Deixa eu responder umas perguntas aqui. O Carlito tem vaga. Ih, peraí. Tirei o chat aqui. Deixa eu voltar no Carlito. Tem vaga para o curso de acompanhamento individual? Da última vez que mandei mensagem, estava sem vagas. Carlito, a gente não está trabalhando mais nesse momento com acompanhamento individual, mas, cara, pô, vou te falar, não vou nem falar muito desse assunto, porque essa live não é para ficar fazendo propaganda. Mas a gente está preparando uma novidade para o passaporte agora de janeiro, cara, que vai ficar muito, muito bom mesmo. A ideia é conseguir acompanhar individualmente cada um dos alunos do passaporte, sabe? A gente montou uma estrutura para isso, uma estrutura com professores, com outros profissionais que não são necessariamente professores, mas que vão ajudar nesse papel, sabe? E vai ser bem legal, cara. Vai ser bem legal mesmo. Tanto que eu acho que a gente vai até chamar de passaporte 2.0, sabe assim? Porque tá uma evolução grande no curso e vai ficar bem mais barato do que contratar o nosso antigo acompanhamento individual, assim, sabe? Então, dê uma olhada, cara. Nosso lançamento dia 14 de janeiro agora. Acho que é o que você tá querendo, tá buscando aí, viu, Carlito? E aí o Ricardo falou, às vezes falta um fator determinante para estudar, a conta bancária negativa, devido à estabilidade adquirida pelo mérito de outras aprovações. Quando a questão é essa, a motivação precisa ser outra. Isso é muito verdade, tá, Ricardo? Muito verdade mesmo. Uma coisa é assim, eu tô ferrado, eu tô quase passando fome e eu preciso, muito. Outra coisa é assim, pô, eu queria, mas eu ganho 10 mil reais por mês. Então, se eu não passar, a vida continua. Isso tira um pouco da urgência, sabe? E aí a pessoa realmente tem que conseguir uma boa motivação mesmo. Dá para conseguir, dá para conseguir essa outra boa motivação. Mas de fato é um trabalho a mais que a pessoa vai ter que fazer aí. Você tem razão. E aí, Ramon, beleza? Ô, Renan, tudo bom? Você tá me ouvindo? Tranquilo, tô ouvindo sim. Deixa eu só. Bom, aí sim. Tá. Pode falar. Não, então, eu só queria saber de você, cara. O que você está estudando, se você já fez concurso, enfim, fala a sua situação, dá aquele resumão para a gente guiar um pouco a conversa aqui. Sim, eu acho que a gente até conversou, Renan, aqui na PGM São Paulo, eu pedi para participar, a gente conversou. Resumidamente, eu advoguei durante 7 anos nesses escritórios grandes, São Paulo e tal. Legal, eu lembro.
e estava meio estressado e tal. No final do ano passado eu resolvi parar, não sabia muito bem o que ia fazer, se ia estudar ou se ia procurar outra coisa e tal. Aí eu conversei com um amigo meu que é da Receita Federal, agora ele passou para juiz no Rio Grande do Sul, e a mulher dele trabalha na PGFN. Eu trabalhei na PFN com ela. Falei, vai ter um concurso aí da AGU e tal. Falei, vamos começar. Aí eu contratei uma mentoria com o Thiago Calazans, foi muito bom no começo, porque ele me ajudou a aprender a estudar e tal. Só que eu vi muita coisa em pouco tempo. Então eu vi, imagina, civil, processo civil, tributário, constitucional, administrativo em 3 meses, mais toda a jurisprudência dos últimos 4 anos. E fiz muita questão, fiz mais de 9.000 questões com ele. Só que eu percebi que quando eu fiz as provas, que primeiro, o meu rendimento das questões era diferente do rendimento que eu tinha na prova, foi bem diferente. Nas questões eu tinha, sei lá, média de 70%, na prova eu fiz 50% nas provas, né? Sim. E eu percebi que eu faltava muita base para mim, eu não tinha base nenhuma. E aí a gente conversou e eu acabei adquirindo o passaporte em julho. E eu estou seguindo o cronograma do passaporte. Só que, como eu só estudo, e eu tenho meio que um toque de querer fazer as coisas meio que perfeitinho e tal, eu faço meio que dobrado. Então, eu vou te falar mais ou menos como é que é a minha rotina. Eu estudo de segunda a sexta. Sábado eu consigo estudar alguma coisa, mas é mais raro, até porque tem minha esposa, a família mora em outras cidades também, geralmente a gente viaja, ou então tem outra coisa para fazer. Eu não consigo ter uma rotina boa de sábado. Tá? Sábado não, a gente não tem uma atividade para fazer. Mas se você conseguir estudar 8 horas líquidas assim, bem, 8 horas da manhã, vou até 8 horas da noite, faço umas pausas aí. Legal. Tem em média 7 horas, 8 horas, até um pouquinho mais às vezes de horas líquidas. Muito bom. Daí eu sigo o cronograma de vocês. Eu faço a leitura do PDF de manhã. Legal. Aí eu faço a leitura do PDF Flash. Como é que eu faço? Eu leio os grifos do meu PDF e depois eu leio o PDF Flash. Caramba! Aí eu faço a leitura, a mesma coisa eu faço com o Vadmeco. Eu leio o Vadmeco e depois eu leio o resultado do Vadmeco. E faço 20 questões daquele linkzinho que vocês mandam. Não sei se é muito ou pouco, mas acho que 20 por dia. Não, tá bom. Tá bom. E daí, no final do dia, para relembrar o que eu li de manhã, eu vejo a videoaula do PDF do dia. Tá. Isso para formar uma base boa. Eu sei que a gente está meio ainda, tá? Minha esperança era passar em 1 ano e meio, alguma coisa assim. Tem algum resultado, mas acho que vai demorar um pouco mais. Mas eu não sei o que você acha. Talvez eu pudesse economizar um pouco de tempo, focar em uma PG São Paulo, por exemplo. Ou se você acha que tá no caminho certo mesmo, porque depois que eu fiz as 3 provas da AGU, eu fiz a da procuradora da USP. Daí o rendimento já foi um pouquinho melhor, que foi em 70%, se não me engano. A gente foi para 60%, 60 e poucos por cento. Você lembra quanto foi o corte lá na USP? Eu não lembro. Eu procurei essa informação, mas eu não achei, nem naquele de olho na vaga lá. Entendi. Tá. É porque, assim, na verdade, o que importa mesmo é quantos pontos ficou do corte, sabe? Porque varia muito, né, o nível de cada prova e tal. Acho que o USP foi 70 e poucos, eu não lembro agora. Tipo, 70 e baixo, tipo 73. Vamos aí uns 15 pontos do corte. Entre 15, 10, 15. Tá bom. O ponto é o seguinte, cara. Hoje, se você direciona 100% da sua atenção para a PGE São Paulo, você tem chance? Você tem, tá? Você é um cara que já está estudando, você tem uma chance na PGE São Paulo, sim. Contudo, penso eu, que ainda deve ter disciplinas que você precisa melhorar bastante essa base, sabe? Então, assim, é melhor você fazer PGE São Paulo. Você tem que fazer, é obrigatório, tá? Nem pense em não fazer, não. Não importa o que aconteça na vida, assim, você vai fazer PGE São Paulo. O Valadares falou que na USP foi 64 o corte. Ah, tá, é porque eram 80 questões, é verdade. Eu fiz 50, se não me engano, foi mais ou menos assim. É isso. Foi isso mesmo. Tá. Então, seguinte, você tem que fazer PGE São Paulo. Mas eu não penso que você tem que prejudicar a sua formação de base para fazer PGE São Paulo, sabe? Você vai diminuir um pouquinho a sua chance na PGE São Paulo, é verdade.
mas você vai melhorar muito o seu rendimento para as provas do segundo semestre do ano que vem em diante, assim, sabe? Que é onde eu acho que você tem que meio que focar seu jogo. Eu sei que todo mundo tem pressa, que a gente quer passar logo, eu também tinha, mas às vezes a gente tem que reconhecer que tem que dar esse fôlego um pouco maior, assim, sabe? Eu concordo. Eu acho que é mais ou menos o que eu estava planejando mesmo. Acabar o extensivo, e acho que dali, depois do extensivo, eu fiz passaporte de 2 anos, dali eu estaria mais para jogo mesmo. No simulado, também eu faço simulados de vocês, a minha média também é uns 60 e poucos por cento e tal. Sim. Mas eu acho que é mais caminho. Eu estava preocupado, eu estava fazendo muita coisa repetida, eu estava fazendo demais, às vezes, tipo, de ler o PDF, ver a videoaula, ler 2 vezes a legislação. Porque às vezes, Você lê 2 vezes a legislação? porque eu leio no VADMEC e depois eu leio no LegPro. Entendi. Os lá, então, sei lá, do 150 a 200 da Constituição Federal. Eu leio no VADMEC, depois eu leio no LegPro, porque lá vocês fazem comentários de enunciado, de uma súmula ou outra, eu até vou grifando no meu VADMEC e vou colocando os post-it. O VADMEC já está desse tamanho aqui, tá gordo, porque eu vou colocando post-it nele. Tá certo, legal, legal, bacana. Não, cara, você tá bem sim, pô. Você tá bem demais. O difícil aí, e aí é uma coisa pessoal, é manter essa disciplina no longo prazo, sabe? Não sei se isso é um problema para você. Se não for, cara, se não for assim, é praticamente certo que daqui a algum tempo a gente vai fazer uma live de aprovado, assim, sabe? Você tá num caminho muito bom, assim. Agora eu não sei se esse tempo é daqui 1 ano ou é daqui 3, sabe? Isso é conjuntura, isso influencia muita coisa. Eu até falei de live de aprovado porque entrou o Lucas Yudi aqui, eu lembrei. Que a gente fez uma bem legal esses dias. Mas é isso, cara. Não, eu penso que toda a sua execução nesse momento está muito boa, assim. Porque você tem um superpoder hoje, né, cara? Que esse seu superpoder é que você consegue estudar uma grande carga horária, sabe? E conseguindo estudar uma grande carga horária, você pode se dar o luxo de, por exemplo, ler a legislação 2 vezes mesmo, que é legal, cara. Só que assim, não dá para eu recomendar isso para as pessoas, entende? Porque a maioria não vai conseguir, pô, sabe? Ou porque o cara não tem tempo, ou porque mesmo tendo tempo, não tem disciplina, assim. Então, se você consegue, pô, segue, tá bom demais. Lá na frente, eu vou falar para você fazer mais questões, tá? Mas lá na frente só. Agora não precisa, não. Quando você estiver mais no ritmo, mais de reta final, talvez até para a PGE São Paulo vale a pena, sabe? O último mês da PGE São Paulo, você pegar as disciplinas diferentes e fazer questões. E aí, eu faria isso na sua situação. Eu abriria mão de 1 mês do extensivo para focar na PGE São Paulo. Só 1 mês, sabe? E aí, nesse 1 mês, pega ali ó, aquela disciplina de legislação de pessoal, que eles têm lá, é bem forte, que inclui a parte previdenciária também e tal. Previdenciário não. Previdenciário público, né? Já está embutido lá. Empresarial público, que é uma parte que, embora o nome seja diferente, é algo que a gente também estuda um pouco em constitucional e administrativo, então é uma coisa útil mesmo de se saber, assim, não serve só para São Paulo. Econômico, vai ter que dar uma olhada também. E tem direitos humanos, que não é comum em procuradoria, vai ter que ver também. Enfim, é bom que você já tenha o passaporte, você consegue pegar isso lá pelos nossos materiais que a gente vai ter do reta final da PGE São Paulo. E aí você deixa isso para o último mês, sabe? Você vai atrasar 1 mês do seu extensivo, mas você vai se dar uma chance nessa prova, sabe? E essa chance é assim, primeiro, para tentar passar mesmo. De repente consegue. A gente tem muita aluno, é muito comum isso. O cara fica 15, 20 pontos do corte em uma prova e 3 meses depois ele passa em outra. Porque as notas oscilam mesmo, e, enfim, é coisa que acontece. Não dá para contar com isso, mas acontece. E segundo, mesmo sem passar, provavelmente você vai conseguir ter uma boa noção da sua evolução, assim, sabe? Tipo, você não passa, mas ficou a 5 pontos do corte. Porra, tá no caminho certo demais, assim, sabe? Então, tipo, é legal. Vale a pena você se dedicar esse mês. Por quê? Porque se você não se dedica esse 1 mês, qualquer que seja o seu resultado, você vai falar, o resultado foi esse porque eu não estudei especificamente para essa prova. E aí fica sempre aquela coisa meio, sabe? Não sei bem de verdade como seria se eu tivesse me dedicado. Sim. Então, por isso vale a pena, cara. E, claro, agora você está na torcida total para a PGE São Paulo atrasada.
para Isso. não fazerem nada. Porra, esqueceram, deixaram o edital na gaveta, só publicaram o edital em julho. Porra, bom demais aí, sabe? É, exatamente. Eu só tenho uma preocupação, assim, que acho que você até falou com a Camila, né, que fez mais cedo. Não A lembro. Caterine. Caterine. Que é aquele. É duas preocupações, na verdade. Uma é essa questão de eu não conseguir estudar muito no sábado. Eu realmente não consigo, por N motivos. Sim. Isso me dá uma preocupação, mas eu não fico tão preocupado porque eu consigo pensar durante a semana. Eu tenho uma carga horária boa. Uhum. E a outra é aquele meio que sentimento de tipo, meio desespero. Assim, nossa, cara, preciso fazer e tal, sabe? Que você fala pra ela que aquele todo momento que você tem, você precisa estar no ônibus, vai fazer questões, você está na espera do consultório. Eu não tenho esse sentimento ainda, até porque eu acho que eu tenho um tempo livre, razoável, para me concentrar Sim. e falar assim, pô, é o momento de estudar, são essas 8 horas. De manhã eu consigo fazer a meditação, ou então uma musculação, de noite consigo cozinhar e eu já estou de boa com a minha família, estar com a minha esposa, não ficar tão noiado. Não sei. Mas é uma Legal, preocupação cara. que eu tenho. Tem uma coisa que aí vale a pena, nesse momento específico. Quando você tiver um reta final que você tiver 100% dedicado a ele, sabe? Para esse reta final, aí talvez valha a pena você pegar, sabe, tipo uns 2 meses e ser mais intensivo ainda, assim, sabe? Sem ser algo que arrebente o seu cansaço mental, assim, porque a gente também tem um certo limite mental. Se você sentir que, pô, cansei demais, aí você desacelera. Agora, às vezes, como você já tem um ritmo forte, ao aumentar mais um pouquinho em algum momento, não te cansa muito, porque você já está acostumado. E aí, para a reta final, vale a pena dar essa forçada, sabe? Agora não, agora é meu voo de cruzeiro, assim, né? Agora você tem que manter o ritmo. Não melhora nada esse seu ritmo, não, tá bom demais. Só mantém. Chegando em reta final, se você sentir que é possível, aí você tenta estudar um pouco mais no sábado, sabe? Aí você tenta, enfim. Reta final dá para dar uma pirada a mais, assim. Porque aí vale a pena. Porque aí você usa a memória recente, né, cara? Porque, assim, tem um aspecto também que é o seguinte. Tem um monte de assunto no direito que a gente desiste de aprender, sabe? Não dá. Por exemplo, eu cito um exemplo meu. Unidades de conservação. Eu nunca vou conseguir diferenciar aquelas 13 espécies de unidade de conservação. Não vai, já desisti, faz tempo. O que eu fazia? Eu estudava no dia, na semana anterior à prova. Semana anterior à prova, eu ia lá e via a diferença de cada um dos parques, a estação ecológica para reserva biológica, porque eu sei que uma pode ter turismo, outra não pode, tipo, eu não faço ideia de qual é, mas eu sei que tem essa diferença. Então, eu memorizava isso tudo no dia, na semana da prova, sabe? E vários assuntos eu era assim também. Então, esse estudo em cima, ele vale muito para você usar essa memória recente, né? Por isso que às vezes vale a pena você dar essa acelerada bem em cima da prova, só para você ir com mais bagagem na memória recente. Não é para aprender nada, sabe? É só para pegar essas memorizações toscas e chegar com elas na prova, assim. Tá certo. Não, obrigado mesmo. Eu queria agradecer vocês aí, tanto pelo material quanto pela disponibilidade. Vocês são fera, viu? Obrigado mesmo. Valeu, obrigadão, Ramon. Eu que agradeço, cara. Valeu, qualquer coisa estamos à disposição aí. Tá certo, obrigado. Valeu. Galera, falamos aqui com o Ramon, bem bacana, bem legal. De fato, eu tinha falado com ele lá no nosso aulão da PGM São Paulo. A gente ficou conversando um tempo lá fora. Foi bem bacana. E é isso, galera. Valeu. Brigadão aí pela participação de todo mundo. Vamos encerrar agora essa nossa live aqui de Mentoria 0800. A minha pretensão é fazer uma live dessa todo sábado, sabe? Sempre pra gente ter esse bate-papo sobre concurso aqui, pegando o caso de algumas pessoas, em especial pra gente usar, na verdade, como base para aprender juntos coisas bacanas sobre como estudar aí. Beleza? É isso. Valeu, um abraço, até mais.